Domplex. Trancoso, Beira Alta. Próximo das Espanhas, Trancoso foi desde o início da nacionalidade um lugar nevrálgico para casamentos e batalhas. No século XIII, aqui se celebraram as bodas do rei Dom Dinis com Isabel de Aragão, futura Rainha Santa de Portugal. 100 anos depois, em 1385, a vitória em Trancoso de 3 fidalgos portugueses, entre eles o alcaide de Trancoso, sobre as musculadas forças de Castela, fortaleceu a causa de Mestre de Aviso, ou seja, a causa de um Portugal independente. São variados os episódios da história de Portugal que Trancoso protagonizou. O que nos traz hoje aqui é a história de um filho desta terra, um poeta, sapateiro de profissão, a quem chamavam Bandarra. Bandarra, aliás, Gonçalo Arnes, nasceu nesta região por volta de 1500. Apesar de ter vivido grande parte da sua vida em Trancoso, não se sabe já qual era a sua casa. O que sabemos, sim, é que se acreditou que as trovas do Bandarra adivinhavam o futuro e que a Inquisição o julgou por mexer com coisas sagradas. E sabemos que, depois de Gonçalo Arnes, o Bandarra, ter morrido, as suas trovas foram, durante séculos e séculos, potente fonte para alguns dos maiores criadores da língua portuguesa. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Isabel Almeida terá sido por aqui, Aldeia Velha, a cerca de 10 km de Trancoso, que no final de 1541, Bandarra se recolheu quando chegou de Lisboa, depois do processo da Inquisição a que foi sujeito. Exatamente, terá sido aqui. É um rumor, uma tradição que nos conduz a este lugar, e porque nada nos garante que de facto tenha sido assim. É verosímil, não está provado. E quando falamos de Bandarra, eu creio que vale a pena darmos conta de que é sempre como se estivéssemos a tentar tocar uma sombra ou agarrar um fantasma. Porque, afinal, de que é que podemos valer-nos? Do processo? Da Inquisição? Exatamente. Ironicamente, são fontes extraordinárias os processos da Inquisição, não é? Podemos saber detalhes da vida, até cotidiana das pessoas, que nunca saberíamos de outra forma, não é? Sem dúvida. E, de facto, para falarmos deste Gonçalo Arnes, que é o nome verdadeiro, Bandarra, ele era Bandarra por alcunha, e logo a alcunha nos deixa com um ponto de interrogação por resolver. Porque Bandarra, dizia Rafael Beletot no século XVIII, era um termo cheio com que os portugueses faziam muitos guisados. E Bandarra podia ser o mandrião, o vadio, o guapo, o valente, o atrevido, o namorado, o homem de festa, o homem de pouca monta.
qual destes epítetos se adequa ao nosso Gonçalo Anes? Não sabemos. Portanto, temos o processo da Inquisição e temos a obra As Trovas ou Profecias do Bandarra. O processo, como a Paula dizia, é uma fonte magnífica. Nós sabemos dos contactos do Bandarra, das deslocações do Bandarra, sabemos do alvoroço que as trovas estavam a suscitar. Aliás, foi por isso que a Inquisição prendeu o Bandarra, por causa das trovas, não por culpas de judaísmo. Bandarra não é visto pela Inquisição como alguém que tenha culpas de judaísmo. Ele é o autor de um texto que está a funcionar como semente de perturbação. Portanto, se nós pensarmos aquele processo magnífico desse ponto de vista, como fonte, não é? Exatamente. Ele não nos deixa, no entanto, ouvir o Bandarra, digamos assim, em discurso direto. É sempre uma voz filtrada e, sobretudo, precisamos de pensar que é o Bandarra que fala ali perante o Inquisidor. Portanto, um homem sujeito a uma tremenda pressão. E se olharmos para a obra, podíamos dizer, bom, então o processo dá-nos uma voz coada, mas temos a obra e na obra temos o autor. E também não é bem assim, porque o Bandarra não era um analfabeto. O Bandarra sabia ler, sabia escrever, pelas declarações que ele faz no processo percebe-se isso, terá sido ele a escrever o seu livrinho de trovas, é ele que assina o processo, não tem uma letra muito destra, mas assina o processo, e de facto o que nos falta, digamos assim, é o livro escrito pelo Bandarra. Há cópias, houve muitas cópias feitas das trovas do Bandarra, mas não o livro que represente a vontade do autor. Portanto, esse livro desapareceu? Esse livro, pelo processo, sabe-se, ficou nas mãos do Inquisidor, foi confiscado pelo Inquisidor. No processo, sem margem para dúvida, percebe-se que a Inquisição se apoderou daquele livro, mas entretanto o Bandarra conta, por exemplo, que um certo Heitor Lopes, que era tusador, um tosquiador, que tinha ido à sua casa, em Trancoso, tinha dito que o livro das Trovas do Bandarra já estava muito velho, muito gasto, e oferecia-se para fazer uma cópia nova. E depois teria desaparecido, deixando o original, velho e usado, e levando a cópia nova, que teria feito circular por Lisboa e por Évora. É mais um episódio da difusão das trovas do Bandarra, dessa difusão que estava a preocupar a Inquisição. Portanto, a difusão das trovas nem sequer é pela mão do Bandarra. Não, quer dizer, parte talvez fosse, porque o Bandarra, tudo indica, essa é uma questão interessante. Ele vai a Lisboa por 2 vezes. E ficamos sempre com a impressão de que, não sei se, enfim, a mercadoria mais valiosa que o Bandarra teria para levar para Lisboa eram as suas trovas. Porque em Lisboa ele é procurado, ele fica em casa de gente que o hospeda e é procurado por cristãos novos. Estamos a falar, de facto, de um Bandarra que tem um livro precioso de trovas. E que tem absoluta consciência disso. Sim, e que tinha consciência disso. E que estava a ser solicitado. Por causa disso. O depoimento de Bandarra na Inquisição é o depoimento de quem tenta perante o Inquisidor dizer: eu percebia muito bem o que queriam de mim, mas nunca alinhei nesse... Nós já vamos ver o que quereriam de Bandarra. É sinónimo, poemas e trovas? Sim, pode chamar-se assim, versos, estrofes, versos agregados em Tirará-se o pendão e o peão medroso e triunfante viriam novos do leão e daquelas terras. A Isabel já nos disse, Bandarra é uma alcunha. Nem sequer sabemos quando é que Gonçalo Anes começa a ser chamado de Bandarra. Em 41 já era. Quando foi julgado pela Inquisição já era. E que idade tinha ele em 41? Tinha... cerca de 40 anos. Cerca de 40 anos. Portanto, ele nasceu mesmo no início do século XVI. Mas também não sabemos. Também não sabemos. Não podemos afirmar em rigor, mas terá sido finalíssimos do XV, inícios do século XVI. Bandarra terá nascido exatamente aqui, nesta zona da Aldeia Velha. E foi para aqui, foi assim que começámos esta nossa conversa, foi para aqui que ele sentiu necessidade de vir depois de ter sido julgado em Lisboa pelo Tribunal da Inquisição. Não obstante a pena não ter sido dura. Sim, não foi. Foi relativamente benigna. O processo do Bandarra é um processo que dura cerca de 1 mês
Quer dizer, ele foi levado preso de Trancoso e nós não sabemos quanto tempo durou essa viagem, nem sabemos quanto tempo é que ele esteve preso ainda em Lisboa, antes de ser levado para interrogatório. Mas o primeiro interrogatório é de 18 de setembro, o processo data isso muito nitidamente. 1541. Exatamente, 18 de setembro, e a 23 de outubro ele está na Ribeira, em Lisboa, a ouvir a sua sentença. E a sentença dizia o quê? Dizia que o Bandarra tinha de fazer voto de silêncio. Enfim, não exatamente assim, mas recomendava que o Bandarra se remetesse ao silêncio. Nada de continuar a produzir trovas. Submetia-o a uma dieta de leituras. Vidas de santos, evangelhos, nada de Antigo Testamento, e lembrava ainda que o Bandarra teria de dizer publicamente como é que as suas trovas eram para ser entendidas. Isto é, perante um texto que permitia aquele alastrar, não é? Aquele multiplicar, proliferar de interpretações. A Inquisição quis cingir a leitura das trovas no fundo, a uma possibilidade apenas, e terá feito uma minuta, uma declaração que o Bandarra devia dizer publicamente. E havia ainda outra medida. E o que era? Qual era o teor? Não sabemos. Então, Desgraçadamente perdeu-se essa chave que a Inquisição quereria impor. Mas é curioso que tenha querido fazer isso, tenha querido cingir. A Inquisição reconheceu o poder. Sem dúvida. O poder das trovas, das palavras. Sem dúvida. Em poesia de Bandarra. Sem dúvida. Este homem que dizia: há quem pudera dizer os sonhos que homem sonha. Ele foi capaz, e isso é que é muito interessante. Ele repete isto por várias vezes nas trovas. Repita também. Há quem pudera dizer os sonhos que homem sonha. E Bandarra teve esse condão de conceber um texto que foi ao encontro do tempo e da história. Nós não sabemos o que foi a intenção de Bandarra. Agora, a fortuna que as suas trovas tiveram, o eco que elas encontraram, o que elas sugeriram a quem as pôde conhecer, isso é espantoso. E é uma história fascinante. A história, no fundo, de um texto que ganha uma vida infinitamente maior que a do seu autor. Que era Trancoso em 1500, porque terá sido por essa altura que Gonçalo Ames nasceu. Precisávamos fazer uma viagem no tempo para poder responder plenamente a essa pergunta. Trancoso, no século XVI, seria uma vila com cerca de 500 habitantes dentro de muros. O termo de Trancoso teria cerca de 2.500 habitantes e parte dessa população, sabemos, seria, até ao tempo da conversão forçada, seria uma população de judeus que passaram a ser cristãos novos na altura em que o batismo forçado foi decidido. E é importante fixar isso. Trancoso tinha, no fundo, tinha uma posição privilegiada, isto é, era uma vila num lugar fronteiriço, era conhecida pela sua feira de Trancoso. Se pensarmos no que Gil Vicente fez quando compôs a sua Mofina Mendes, faz dizer àquela personagem, mal ela recebe o pote de azeite que a deixa tão feliz. Mofina, assim que recebe o pote, diz: vou-me à feira de Trancoso logo, em nome de Jesus, e farei dinheiro grosso. Ora, a Feira de Trancoso seria de facto um polo de atração, uma garantia, digamos assim, para nós de que aqui chegavam muitos feirantes, muitos comerciantes, e para lá disso, porque Trancoso ficava de facto numa posição fronteiriça, era seguramente lugar de passagem e de paragem para quem saía de Portugal ou entrava em Portugal. E talvez isso explique por que motivo Bandarra, quando vai a Lisboa, porque Bandarra terá feito
Ele declara isso no processo. Terá feito 2 viagens a Lisboa, uma em 1531, mais ou menos, outra por volta de 1538. E das 2 vezes fica alojado em casa de conhecidos. Fica alojado em 38 em casa de um certo João Cansado, ourives da Rainha, e fica em 31 em casa de um mercador, um certo João Bilbis, que seria morador na Rua Nova. Isto é, o Bandarra ficava alojado no coração daquilo a que já se chamou a cidade global. Da Lisboa onde chegavam tantos produtos vindos de fora, da Lisboa que era o centro de um comércio que se expandia também para o resto do mundo. Por mais que Trancoso fosse esse lugar de cruzamentos, há aqui coisas... Nós sabemos de facto pouco de Gonçalo Anos, o homem a quem chamavam Bandarra. Mas há coisas muito enigmáticas neste percurso. Voltaria a uma ideia de que tratámos há pouco. Não sabemos por que razão é que o Bandarra foi a Lisboa em 1531 e depois em 1538. Agora, pelo processo da Inquisição, percebe-se que ele levava consigo as trovas e o caderninho das tal trovas, caderninho. Exatamente, e foi procurado por gente que o via como autor daquele texto e que queria ouvir de Bandarra a explicação de certos passos que poderiam ser decisivos. O Bandarra conta no processo que, por exemplo, tendo ido a Lisboa em 1538, estando alojado em casa do ourives da Rainha que o recebeu, foi visitar um amigo que era alfaiate, que morava junto de Nossa Senhora da Conceição, à casa do qual veio ter um certo João Lopes Cristão Novo, que convida o Bandarra para cear. E no fim da ceia... Isso tudo é a descrição de um homem com sucesso social. Com relações já, uma rede de relações. Não é? Exatamente. No fim da ceia, estava a contar? No fim da ceia, o João Lopes, caixeiro na Rua Nova, mostra num livro que o Bandarra diz que lhe pareceu ser um livro do Talmud. Portanto, um livro judaico. E, claro que aos inquisidores, o Bandarra diz que aquele livro, enfim, lhe pareceu mal. A mulher do João Lopes, que lhe mostrou o livro, ter-se-ia mostrado preocupada, dizendo: para que é que mostrais isso, sabendo que pode ser perigoso? A frase é mais ou menos assim. E a Inquisição pergunta imediatamente ao Bandarra, isto é, percebemos pelo texto do processo, que pergunta: como é que 2 pessoas que mal se conheciam chegavam assim àquele grau de intimidade em que um mostra um livro perigoso ao outro? E é aí que Bandarra lembra que já tinha vindo a Lisboa em 1531, já tinha conhecido esse João Lopes. E no fundo percebemos que as trovas são sempre aquele elemento de ligação que puxam o Bandarra para Lisboa, que o levam a Lisboa e que o tornam em Lisboa o centro de uma rede de relações que envolve claramente cristãos novos, gente que estaria a sentir na pele de facto a perseguição ou uma pressão muito grande e que procurava junto dele provavelmente o consolo ou a garantia de que a história iria mudar. Há uma carta no processo, integrada no processo inquisitorial, uma carta de um Francisco Mendes, dirigida a Bandarra, em que ele diz: não sabeis como me fazeis ledo com aquilo que dizeis. E, isso quer dizer? Como me fazeis alegre com aquilo que dizeis. E, portanto, nós percebemos muito bem que a leitura feita das trovas do Bandarra era uma leitura que procurava, de facto, a certeza que faltava àquelas pessoas. O que é que ia ser delas? Esperança. Exatamente. Dava Confiança e às esperança. pessoas. Particularmente aos cristãos novos nessa altura. Seguramente. Isabel, o que me volta a colocar-lhe a questão: como é que um sapateiro sabia ler e escrever se não fosse efetivamente de ascendência judaica, que tinha realmente uma tradição de literacia que não podia comparar-se à dos cristãos? Sim. É pouco provável, no século XVI, um sapateiro que não fosse de ascendência judaica, portanto cristão Sim. novo, que soubesse ler ou escrever. Sem dúvida, esse é um mistério. Agora, a Inquisição não costumava deixar passar em claro o judaísmo dos seus réus e, de facto,
Não há no processo nenhuma referência que aponte para aí, pelo contrário, parece não haver qualquer atribuição de culpas do judaísmo a Bandarra, e mais tarde, no século XVII, há um descendente do Bandarra, aparentemente, que pede à Inquisição que diga se havia ou não sangue judaico a correr nas veias do Bandarra, e mais uma vez o Santo Ofício volta a dizer que não há culpas de judaísmo a atribuir ao Bandarra. É muito intrigante, sem dúvida. Isabel, estou desde o início cheia de vontade de lhe fazer a pergunta. O Bandarra adivinhava mesmo o futuro nas suas trovas, nos seus versos, na sua poesia? Para alguns dos seus leitores, ou para muitos dos seus leitores, ele pareceu ser capaz disso. Mas tudo indica que o Bandarra foi, eu creio, isto é a minha opinião, eu creio que ele foi capaz de escrever um texto que entrava, no fundo, naquela onda de interesse pela composição de profecias. Há semelhanças entre o texto de Bandarra e outros textos que mostram isso muito claramente. Textos que vinham de uma tradição medieval, por exemplo, textos atribuídos a Santo Isidoro, textos atribuídos a São Francisco de Assis, textos que Bandarra pode ter conhecido, direto ou indiretamente. São textos virados para o futuro, textos que dizem, que falam do que há de acontecer e que o fazem de uma forma muito enigmática, como o Bandarra faz nas suas trovas. O que significa que, de facto, aqueles versos se prestam a múltiplas leituras, e múltiplas leituras que muitas vezes são conduzidas, desenvolvidas, em função de convicções, de propósitos, de desejos de quem as leva a cabo. Por exemplo, se olharmos para as primeiras edições das Trovas do Bandarra, a primeira saiu em 1603, provavelmente em Paris, por obra de Dom João de Castro. Dom João de Castro era um sebastianista convicto. Ele acreditava que Dom Sebastião não tinha morrido em Alcácer Quibir e havia de voltar. E a edição das Trovas do Bandarra, feita por Dom João de Castro, é um texto que vai permitindo, e Dom João de Castro tratou não só de editar o texto, como de o parafrasear, de o explicar, e Dom João de Castro procura, no fundo, encaixar a sua convicção na zona enigmática do texto do Bandarra, do Gonçalo Anes. Exatamente. Já o leão é esperto, muito alerto, já acordou, anda caminho, tirará cedo do ninho o porco e mais é certo. Fugirá pelo deserto do leão e seu bramido, mostrando que vai ferido desse bom rei encoberto. E o que é que faz aquele que viria a ser Marquês de Nisa, Dom Vasco Luís da Gama, quando edita, por sua vez, ou patrocina, por sua vez, a edição das Trovas do Bandarra? Converte o texto num texto ao serviço da causa da restauração, de 1640, portanto, ao serviço da recuperação da independência de Portugal, e mais do que isso, um texto ao serviço de Dom João IV. E nós vemos, de facto, que nesse processo as Trovas do Bandarra vão, como diria Camões, ganhando novas qualidades. Por exemplo, uma palavra que pode parecer tão simples como fuão, o anúncio de um Dom Fuão que viria com uma função de salvador. O Dom Fuão aparece no texto de Dom João de Castro. Ele transforma-se em João, o que se ajusta claramente à exaltação de Dom João IV, na edição patrocinada por Dom Vasco Luís da Gama. Saia esse infante, bem andante, o seu nome é Dom João. Tire leve o pendão, e o guião poderoso e triunfante. Vir-lhe-ão novas num instante daquelas terras prezadas, as quais estão declaradas e afirmadas pelo rei dali em diante. As trovas são um texto com uma vida própria, não é? O que revela um enorme talento por parte do Gonçalo Anes.
ou não? Um enorme talento por parte de Gonçalo Anos, que deixou material que que Suficientemente permitia... plástico, não é? Que pudesse ser apropriado por diversos tempos, diversas esperanças, diversas ânsias. Exatamente, exatamente. E isso volta a acontecer, curiosamente, no século XIX, quando se faz uma edição que sai em Barcelona, 1809, e é uma edição que tem uma particularidade. Diz-se ali que parte do texto acrescentado, assume-se que é texto acrescentado, parte do texto acrescentado foi encontrado num pergaminho, e são trovas que parecem de facto feitas para que o Bandarra fosse afinal também capaz de ter antecipado as invasões napoleónicas e, portanto, toda aquela história que estava a ensombrar, a perturbar o início do século XIX. Que as trovas tenham servido os interesses de diversos leitores de diversos tempos, eu compreendo. Mas porquê é que uma figura da estatura de Padre António Vieira, estatura intelectual, desde logo, se vai interessar por um texto, volto a dizer que, por mais bem urdido, e visivelmente foi, que fosse, não deixava de ser o texto de uma pessoa que não era assim tão diferenciada. As trovas do Bandarra conquistaram um lugar que hoje nos é difícil imaginar, creio. Isto é, as trovas tiveram um impacto e valeram para muita gente como um texto que podia ser um trunfo na defesa de convicções, de causas e por aí adiante. E, de facto, quando nós olhamos, por exemplo, para o trabalho do Padre António Vieira, em 1642 tinha Vieira voltado havia pouco tempo para Lisboa, ele tinha vivido uma parte substancial da vida no Brasil. Quando Vieira volta para Lisboa, o primeiro ou um dos primeiros sermões que Vieira prega é o sermão dos bons anos, é o sermão do início do novo ano, 1642, e Vieira está a pregar para Dom João IV, para a corte, para toda aquela gente que, enfim, rodeava o rei. Vieira nunca nomeia o Bandarra nesse texto, não faz uma referência direta ao Bandarra e, no entanto, passa o tempo a discuti-lo. E passa o tempo, no fundo, a dizer que se alguém procura o encoberto, já o tinha encontrado. Dom João IV era o encoberto, era aquele que tinha ficado oculto durante tanto tempo e que finalmente tinha sido possível descobrir. Era o Dom João IV, Era Dom não João IV. era Dom Sebastião. Exatamente. E é curiosíssimo ver como Vieira se concentra a sua energia argumentativa, diríamos, nessa discussão de um texto que ele sabia suficientemente importante para merecer a sua atenção. Então, Padre António Vieira não se rende exatamente à qualidade literária das trovas do Bandarra. Creio que não. Creio que Vieira está sobretudo interessado em rebater a força simbólica que o Bandarra tinha ganho. A mesma coisa se passa com o Fernando Pessoa? Como Pessoa, eu creio que é um caso diferente. A Pessoa fala do Bandarra, destaca-o numa secção, se pode dizer assim, da mensagem, que são os avisos. E nessa secção, o que é que nós vemos? O primeiro poema é centrado no Bandarra, o segundo em Padre António Vieira e no terceiro é o próprio Pessoa que entra ali em plena evidência. Escrevo o meu livro à beira-mágoa. O professor Fernando Martim chamava-me uma vez a atenção para a importância estratégica dada por Pessoa a Padre António Vieira. Talvez se a Pessoa não quisesse tanto ser o Super Camões, ele podia ter dado o lugar do Bandarra ou feito entrar para aquele conjunto, por exemplo, Camões. Puxar Bandarra, criar aquela linhagem Bandarra, Vieira, Pessoa, podia ser mais uma maneira, provavelmente, de empurrar Camões para fora de cena. Afinal, toda a dimensão mística que durante tanto tempo se foi atribuindo a Bandarra e muito concretamente às suas trovas e à capacidade que teve para mobilizar tantos,
em muitos casos verifica-se que são questões estratégicas, pontuais, políticas. Embora a pessoa também tenha encontrado no encoberto, na névoa, tenha encontrado, enfim, nas trovas do Bandarra, elementos que iam, no fundo, ao encontro do que era uma opção, enfim, poética e ideológica, assumida claramente na mensagem. Não é à toa que a pessoa valoriza Bandarra. Ele encontrou em Não é Bandarra... só para empurrar o Camões. Não, é só para empurrar o Camões, seguramente que não. Agora, é evidente que há uma leitura de Bandarra, que é uma leitura que vai buscar a Bandarra, ou tenta encontrar em Bandarra, uma ideia que fascinou e que guiou muitos dos grandes espíritos da cultura portuguesa e da literatura portuguesa durante séculos, a ideia de Quinto Império. A ideia de Quinto Império é uma ideia que radica no texto bíblico, particularmente num passo do livro de Daniel. Significaria, no fundo, um reino criado pelo Rei dos Reis, um reino que não teria fim. E é a partir deste texto que a ideia de Quinto Império vai ser sucessivamente trabalhada, discutida, às vezes negada, recusada por uns, valorizada por outros. Era um império de fartura, correspondia a um tempo de plenitude, de paz, de aliança ecuménica. No fundo, projetava-se ali também, por exemplo, uma ideia que vem do texto bíblico, aquela fórmula: um só rebanho, um só pastor. Portanto, uma unidade global que significaria, de facto, um tempo sem guerra, um tempo de paz, um tempo de comunhão. E que, novamente, Padre António Vieira e Fernando Pessoa, na mensagem, sim, evidentemente, repescam onde é que Bandarra cabe aí. O Bandarra tinha sido iniciada essa ideia de Quinto Império? De certa forma, sim, porque ele remete para Daniel, para o livro de Daniel. Nas trovas, se todo aquele texto é de Bandarra, remete-se para Daniel. Aqui, em Trancoso, na casa do Bandarra, passa sem parar um filme, passam dois, mas há um deles que é um documentário muito interessante de sucessivos testemunhos de pessoas antigas desta região que falam do que os antigos lhes diziam sobre o Bandarra. Vamos ouvir um bocadinho? Com certeza. Havia algum condão com ele diferente de outras pessoas, não é? Algum poder ele tinha e alguma coisa andava com ele. E soube eu ao Antuio que morreu com 62 anos. Virem um cavalo cego por uma estrada de ferro. O cavalo cego, que diziam que era o comboio. O meu pai dizia assim. Eu vejo como por peneira levantar uma poeira lá para as bandas do norte que nos ameaça a morte. Quando foi quando os espanhóis invadiram Portugal. Aqui estamos na presença da tradição oral sobre o Bandarra. Uma tradição oral que nos faz pensar mais uma vez na força que esta obra teve. O Bandarra esfuma-se, não é? A figura dele. A figura do Bandarra esfuma-se, mas aquilo que dita, creio, esta memória é exatamente um texto ou textos que Bandarra elaborou e que houve, creio, nitidamente a consciência desde muito cedo que eram textos que tocavam profundamente as pessoas. Eram textos que falavam do que estávamos a dizer há pouco. Falavam de confiança, falavam de coisas terríveis também, mas deixavam, de facto, essa passagem para um tempo de esperança, para um tempo melhor. E em tempos de crise, em tempos difíceis, não surpreende que as trovas de Bandarra tenham renascido e que à volta de Bandarra se tenha formado, afinal, este rumor que não cessa até aos nossos dias. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este
e os outros episódios do Visita Guiada.